Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Melhor Investir e hoje eu vou fazer um comparativo para vocês entre a tabela SAC, a tabela Price e a simulação de um consórcio. É uma dúvida que muitas pessoas têm, saber qual vale a pena, qual não vale a pena, qual que é a melhor opção para escolher na hora de fazer um financiamento ou se é melhor fazer um consórcio, e isso é uma dúvida geral, né? Muitas pessoas têm. Então, vamos lá! Bom pessoal, aqui nós temos uma planilha que vai calcular automaticamente a tabela SAC, a tabela Price e um consórcio. Então eu vou fazer a simulação dos três, considerando prazos equivalentes para as duas condições e taxas que são praticadas no mercado, tá? Então, bom, nessa planilha aqui de exemplo, a primeira pergunta é valor financiado. Então eu vou colocar aqui simbolicamente um valor de R$200 mil, para que a gente possa utilizar, né, para a nossa comparação. Então, vou colocar aqui, né, um valor de R$200 mil. E aí, o segundo campo é uma taxa de juros ao mês. Bom, considerando média de taxa Selic, nem sempre esteve tão alta assim, 13%, mas vamos considerar uma taxa de juros, para ser justa, já que é um financiamento, de 1% ao mês. Em meses. Geralmente o financiamento ele dura mais tempo. Então vamos colocar aqui um prazo de 96 meses, né? Seria correspondente a 8 anos. E agora ele pede as informações do consórcio. Então, bom, o valor da carta tem que ser o mesmo. Então vamos lá, 200 mil. E aqui ele pede taxa de consórcio. Lembrando que no consórcio eu não tenho taxa de juros, ele é atualizado pela inflação e você tem uma taxa de administração que é dividida durante todo o período. Tá? Considerando um prazo de 96 meses, em média, considerando as principais casas de consórcio, a gente vai estar falando aí de uma taxa que ela vai variar aí de 14% a 20%, dependendo da empresa administradora. Então eu vou colocar uma taxa aqui na média de 16%. E eu preciso de um índice de inflação que vai atualizar essa tabela. Aqui de exemplo eu coloquei o INCC, mas a gente pode estar trabalhando com IPCA, com IGPM, com qualquer outro índice que vocês quiserem, desde que esteja atrelado à inflação. Para usar de exemplo, eu vou colocar uma inflação média de 6% ao ano. E aqui ele pede o prazo do consórcio em meses. Para ser justa com a comparação, eu vou utilizar 96 meses. Perfeito, estou com as minhas informações já preenchidas, agora eu vou calcular as horas. Então, vou calcular a tabela SAC, vou calcular a tabela Price e vou calcular também o consórcio. Calculadas as três tabelas, vamos agora observar os resultados. Então, primeiro vamos calcular as duas referentes a financiamento. A primeira tabela que a gente vê aqui é a tabela SAC. Então, o que eu posso observar? E até mesmo pelo nome, né? SAC, Sistema de Amortização Constante. Veja que a amortização, ela permanece a mesma durante todo o período. Então, nessa simulação, ela vai ter um valor de R$ 2.083,33. Já a minha taxa de juros, ela vai incidir, né, sobre o capital, vai diminuindo ao longo do tempo, né, o meu saldo devedor. Então, ele começa com R$ 2.000, porque é 1% ao mês, né, e ele vai decair ao longo do tempo. Claro, né, se o meu saldo devedor vai decaindo, o meu juros ele vai decair também. E aí eu tenho a minha parcela. Olha que interessante, na tabela SAC, a minha coluna amortização ela é constante durante todo o período, mas a minha parcela ela vai caindo ao longo do tempo. Então, veja que no tempo 1, minha parcela ela é superior
superior a R$ 4.000. Quando chega lá no tempo 6, ela já está em 3.900 e ela continua decaindo durante todo o período. O saldo devedor também cai à medida que o financiamento ele vai sendo quitado e o valor total pago ele está na última coluna. Se a gente passa por todo o período de 96 meses, vai chegar no final do meu financiamento, tá? Olha que legal. Na minha última parcela, com tudo quitado, ao final desse período, meu financiamento de R$ 200.000 se tornou R$ 297.000. Então, no final do período, foi isso que eu paguei. Essa é a tabela saque. Agora, vamos observar a tabela price. Aqui ao lado tem a minha tabela price. Então, o que a gente pode observar? No início, saldo devedor de R$ 200.000. Os juros do meu primeiro mês, R$ 2.000, sim, porque eu coloquei os juros de 1%. Mas olha que interessante. Agora, a minha amortização, ela não é mais constante. Agora, a minha amortização, ela cresce ao longo do tempo. Então, ela começou com R$ 1.250 e lá no período 6, ela já está em 1.300. Veja que ela cresce lentamente ao longo do tempo. Agora, o que é constante na tabela price? A minha parcela. A minha parcela é constante. Então, veja que eu vou pagar durante todo o período R$ 3.250. Vejam a primeira diferença, né? Então, em relação a saque, que a minha amortização ela não é constante durante o período, ela vai crescendo, e a minha parcela, essa sim, é constante durante todo o período, no valor de R$ 3.250, ok? Ao longo do tempo, o que acontece? Minha parcela é constante, a amortização vai caindo, saldo devedor também vai reduzindo, certo? E olha que legal, existe uma inversão aqui. Meus juros, ele decresce até praticamente zerar na última parcela. Em compensação, a minha amortização, ela aumenta, passa a representar quase 100% dessa parcela. No final do período, o que acontece? Eu paguei um total de R$ 312.054. Então, aqui, no final do período, na tabela price, eu paguei mais do que lá na tabela saque. Só que qual que é o outro ponto de atenção? No início, a minha parcela da tabela saque era de R$ 4.000. A minha parcela da tabela price era de R$ 3.200. Então, eu tenho uma diferença de 20% a menos em relação à tabela price. Então, a primeira conclusão que a gente chega é que, quando a gente fala de tabela saque price, qual que é a melhor para escolher? É preciso ficar atento à capacidade de pagamento. Se você pode pagar uma parcela mais alta, a tabela saque ela é mais indicada, porque você paga menos no período total e nos primeiros pagamentos você tem uma parcela maior. Agora, se a sua capacidade de pagamento ela é mais baixa, então nesse caso o ideal é a tabela price. Você vai pagar mais no montante final, mas você não vai ter problemas com o tamanho da parcela mensal. Agora, vamos falar sobre o consórcio. Só relembrando, né, a principal diferença entre o financiamento e o consórcio é que no consórcio não tem incidência de juros. Em compensação, enquanto no financiamento você já sai com a chave da sua casa, com a chave do seu carro na mão, no consórcio você vai depender do sorteio ou vai necessitar de fazer um lance para que esse sorteio ele seja facilitado, tá? Ou antecipado. Tem que contar um pouco com a sorte aí para ser sorteado, né, no consórcio. Então, bom, no consórcio, a primeira diferença que a gente vê na tabela é em relação ao saldo devedor. Então, enquanto nas outras meu saldo devedor começou em 200 mil, no consórcio ele começa em 232. De onde vieram esses 32 mil? Vieram da minha taxa de administração. Então, lá no início da simulação eu coloquei a minha taxa de administração a 16%. 16% vai incorrer sobre todo o valor da carta, então equivalente a R$ 32.000. Então, esse é o meu saldo devedor. E aí agora eu já consigo ver a questão da parcela, né? Veja que a minha parcela é
tabela saque, né? Então é um valor bem menor. E ao longo do tempo, olha que interessante, a cada 12 meses, porque a atualização é anual, eu tenho essa atualização do preço da parcela de acordo com o meu índice de referência. Ali eu considerei um INCC, né, a 6%. Pode ser um IPCA, pode ser o IGPM, igual eu falei com vocês no início. Então aqui eu considerei 6% de INCC. Então a diferença de 2.416 para 2.561 é exatamente esse 6% que está sendo atualizado de um ano para outro. E aqui eu vejo o meu saldo devedor ele caindo ao longo do tempo e o valor pago aumentando. Aqui eu não tenho a coluna juros e amortização, só saldo devedor mesmo. E aí o que acontece? Quando eu chegar lá no mês 96, a minha parcela ela atualizou, com a inflação, então ela cresceu e o meu montante total pago ele ficou em R$287 mil. Então, em comparação com as outras duas tabelas de financiamento, no consórcio, sim, eu paguei bem menos, ok? Eu paguei aqui 87% de juros, na verdade é inflação, né? Não é juros porque consórcio não tem juros, mas paguei 87 mil a mais, só a correção da inflação. Então, gente, o que é importante falar a partir desse comparativo? O consórcio ele é melhor do que o financiamento? No consórcio você vai pagar menos, mas você tem a questão do tempo, Você vai demorar um tempo até ter acesso ao seu bem. Esse tempo pode ser mais curto ou mais longo, vai depender de lance e vai depender da característica do grupo que você está inserido. No consórcio, você não paga juros, não paga, paga menos no final do período, mas demora a ter acesso ao bem. No financiamento, você pode pagar um pouco mais, tá? Só que em compensação você tem acesso ao bem com maior facilidade, ok? Outro ponto importante, tanto no consórcio quanto nas duas modalidades de financiamento, você pode amortizar essas parcelas. O que é amortizar um financiamento ou um consórcio? Você adiantar pagamentos, ok? No consórcio, geralmente isso vem em forma de lance, ou pode ser simplesmente um pagamento adiantado da parcela. Então, nesse caso, ela não vai estar atualizada ainda pela inflação. E no caso dos financiamentos, você paga antecipado, e aí com isso você reduz a parcela dos juros que faz parte, do seu pagamento mensal. Então, essas duas alternativas são possíveis e as duas contribuem para que você tenha um valor mais baixo ao final do período, ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar.